Oi, pessoal, a proposta da aula de hoje é conhecer a localização das ordens de solos brasileiros. Então, a gente tem o neossolo, que é aquele solo jovem, ocupando 14% da área total do Brasil. É um solo sem horizonte B diagnóstico, né? São solos jovens, e antigamente eles poderiam ser chamados de litossolos, regossolos, solos aluviais. Vertissolo ocupa 2%, é um solo com horizonte vértico, aquele solo com fendas, e com mais de 30% de argila no horizonte A. Antigamente era chamado de fertissolos e grumossolos. Cambissolo, 3% da área brasileira, com horizonte bem incipiente, mas nunca tem o horizonte A chernozêmico. Quando tem o horizonte A chernozêmico, ele é chernossolo. Então, sempre foi cambissolo a classificação para esse tipo dessa ordem. Chernossolo ocupa menos de 1% da área brasileira, tem a horizonte A chernozêmico e o B incipiente, textural ou nítico, com argilas de alta atividade e é eutrófico. Eutrófico é o solo que tem saturação por bases maior que 50%. Antigamente ele era chamado de brunizemas. Luvissolo ocupa menos 3% da área total do Brasil, tem horizonte B textural rico com cátions básicos trocáveis e argilas de alta atividade. Antigamente era chamado de brunos, não cálcicos, podizólicos, eutróficos com argila de alta atividade. TA significa argila de alta atividade. Argila de 2 para 1, né? De camada 2 para 1. Argissolo ocupa 20% do território brasileiro, tem o horizonte B textural e argila de baixa atividade. Antigamente era chamado de podizólico, vermelho amarelos e vermelho escuros de baixa atividade. Litossolo ocupa 2% da área brasileira, com horizonte benítico e argila de baixa atividade. Terras roxas, terras brunas estruturadas são os litossolos. Latossolo ocupa 39% da área brasileira, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo do horizonte A, e antigamente chamava também de latossolo. Espodossolo ocupa 2% da área brasileira, com B espódico abaixo do horizonte A e E. Antigamente era chamado de podizóis e podizóis idomórficos. Planossolo ocupa 3% da área brasileira, horizonte B plânico abaixo de horizonte E e A. Planossolos, solonetes solodizados, eram os antigos nomes. Plintossolo ocupa 6%, com horizonte plíntico, pretoplíntico e olitoplíntico. Lateritas hidromórficas e solos concrecionários era o nome dessa ordem antigamente. Gleissolo ocupa 3%, com horizonte glei dentro dos 50% da superfície. Antigamente era chamado de gleis pouco úmicos e úmicos, hidromórficos cinzentos. E o organossolo também, que ocupa menos de 1% da área brasileira, com horizonte ístico de mais de 40 centímetros, exceto-se diretamente sobre a rocha, e era chamado antigamente de solos orgânicos e solos turfosos. Então, aqui os latossolos, 39% da área brasileira, onde eles estão presentes? Então, latossolos amarelos são essa classificação amarelinha aqui. Latossolos vermelhos e vermelhos amarelos, esse rosinha mais claro. Vermelhos, e nitossolos vermelhos e brunos férricos, são essa classificação em vermelho. E latossolos amarelos com ar antropogênico, terra preta de índio, são esses marcadinhos aqui com esse verdinho. Significa dizer que esses solos, todos esses latossolos têm uma argila de baixa atividade, né? Pode ter o nitossolo, uma argila de alta atividade, mas eles são solos muito temperizados, são solos ácidos. Mas esse solo aqui, essa terra preta de índio, é um solo altamente fértil, com alto teor de matéria orgânica, diferente do restante que está aqui. Porque justamente os índios que viviam aqui ao longo de milhares de anos, eles modificaram esse horizonte A, agregando matéria orgânica, com sistemas de cultivo, mesmo com os restos e as cerâmicas e a forma de cultivo mesmo, com rotação dos locais onde eles ficavam e com queimadas controladas e épocas de pousio. Então, latossolo está em todas essas classificações aqui, né? Essas cores, vermelho, esse rosinha, esse amarelo, corresponde a latossolo no Brasil. Solo muito importante, por isso que eu falei tanto de latossolo. A gente tem, então, aqui os argissolos, que são essa classificação rosinha mais clara, e os planossolos, que estão nesses locais verdinhos aqui. Então, a gente tem argissolo aqui, onde não é argissolo, nesse entremeio é latossolo.
E a gente também tem muita terra preta de índio aqui nesses argissolos. É muito interessante isso, né? Como que o sistema de cultivo dos índios melhorava o solo. A gente tem que aprender isso. Os planossolos estão presentes aqui no norte do Mato Grosso do Sul e aqui no Rio Grande do Sul. Os plintossolos, em todas essas classificações que estão pintadas de amarelo. Então, você tem aqui no Amazonas, nessa região do Tocantins, e aqui, ó, no Maranhão, na região de Baixada, principalmente. Mas também para essa região aqui mais que não é baixada. Espodossolos, que está presente em 1% apenas. A gente tem aqui no norte do Mato Grosso e lá em Roraima e Amazonas. Espodossolos é aquele solo que tem um horizonte B bem escuro para matéria orgânica. Vertissolos, solos que formam aquelas fendas, eles estão aqui, ó, um pouquinho em alguns locais, né? É raro eles. Aqui estão os luvissolos no Acre e uma parte aqui do Pernambuco, Ceará. Aqui então faltaram os xernossolos. Os xernossolos também são solos raros. Aqui você tem eles no Rio Grande do Sul e aqui no sul da Bahia. Neossolos são solos jovens, com poucos horizontes, horizonte A seguido de C diretamente, geralmente por materiais constituídos, né, por materiais mais grosseiros, você tem um pouco mais arenoso ou ainda com cascalho. Eles estão presentes em vários locais do Brasil, porque todo lugar que é mais ou rochoso ou arenoso, você vai ter neossolo. Então, por exemplo, aqui, ó, são os lençóis maranhenses, aquelas dunas, né? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é neossolo quartzarênico. Então, você tem neossolos litólicos, geralmente associados a relevos montanhosos, assim, a rochas, e neossolos quartzarênicos, regiões arenosas. Os cambissolos são essa classificação aqui, salmão. Cambisolo vai estar um pouquinho em cada lugar, porque você tem sempre uma transição de acordo com o relevo, né? No mesmo, você tem um relevo mais declivoso, com o neossolo na parte mais declivosa, nessa parte menos declivosa, geralmente você tem um cambisolo, e aqui no mais plano, solos que tiveram a oportunidade da água infiltrar e se desenvolveram mais. Então, aí você tem argissolos, latossolos. Argissolos são solos profundos e muito profundos, bem drenados, tem acúmulo, né, de argila no horizonte B, sendo ela de baixa atividade, mudança textural abrupta entre o horizonte A, o E e o B, geralmente apresentam baixa fertilidade natural e forte acidez, alta suscetibilidade à erosão. O gleissolo é um solo típico de áreas de várzea, solo mal drenado e de coloração cinza, encontra-se associados a planossolos. Aptidão agrícola para arroz irrigado, pode ser utilizado para culturas de sequeiro, desde que sejam implantados eficientes sistemas de drenagem, mas não é recomendado plantar em várzea. Várzea tem sua função para o leito daquele rio. Ela recebe aquele grande escoamento de água que vem de regiões mais altas até que o rio consiga escoar. Então, várzea não é um local adequado para se plantar, embora se possa pensar em cultivos que não sejam intensivos, por exemplo, um arroz que você tem um, uma você retira totalmente de lá, por ser uma cultura temporária naquela área, ele causa mais erosão, deixa o solo mais suscetível. Então, quando você pensa em agrofloresta, alguma coisa para melhorar a vegetação daquela região, isso é bem mais interessante para todo o sistema, para a questão hidrológica mesmo, de regime hidrológico. Organossolos são solos orgânicos formados por materiais orgânicos em diversos estágios de decomposição. Esses materiais se acumulam em condições de muito má drenagem, apresentam horizonte agaístico, espessura maior que 40 centímetros e matéria orgânica mais que 20%. Geralmente são de baixa fertilidade natural e o cultivo exige um planejamento criterioso, mas eles são interessantes desde que tenha esse cuidado, porque o alto teor de matéria orgânica também às vezes confere um certo caráter ácido para o solo. Então, culturas que se beneficiam de alto teor de matéria orgânica geralmente também precisam de um pH um pouco mais alto, não tão ácido. Planossolos é um solo típico de área de várzea. Sequência de horizontes A, E, B e C. É muito comum ter o horizonte álbico bem clarinho aí, do jeito que a gente está vendo ali.
Acúmulo de argila no horizonte B, em função de como está associado a acúmulo de argila no horizonte B, associado ao horizonte E. Mudança textural abrupta entre horizontes, solos mal drenados de coloração cinza, encontram-se associados a gleisolos. Tem aptidão agrícola para arroz irrigado, tá por ali perto da baixada da várzea. Pode ser utilizados para culturas de sequeiro, desde que sejam implantados eficientes sistemas de drenagem. Plintossolo, horizonte B, apresenta quantidade maior que 15% de plintita. A coloração mosqueada do horizonte B reflete a drenagem moderada ou imperfeita. Ocorre na transição das áreas de coxilha para as de várzea. São ácidos e com baixa saturação por bases e apresentam aptidão agrícola limitada pelas condições de drenagem. Vertissolo, então solos que possuem argila expansiva. A massa de solo se expande quando úmido e se contrai quando seca. São solos extremamente duros quando secos e plásticos e pegajosos quando úmidos. Solos imperfeitamente ou mal drenados. Solos pouco profundos de cores escuras e pequena variação de textura no perfil. Solos de elevada fertilidade natural e ácidos e tem uma aptidão limitada por suas condições físicas. Organossolo, a gente já falou deles, né? São solos orgânicos formados por materiais orgânicos de diversos estágios de decomposição. Esses materiais se acumularam em condições de muito má drenagem. Apresenta horizonte beístico, geralmente baixa fertilidade. Acho que aqui nós terminamos essa etapa. Então é isso, nós terminamos essa etapa. A aula de hoje, a ideia era só conhecer mais ou menos onde que está a localização, qual a porcentagem deles no Brasil. E esse é o resumo da aula de hoje. O importante é vocês irem se familiarizando pouco a pouco com os nomes e com algumas características. Até a próxima!